Oi, boa tarde. Stephanie? Oi, tudo bem? Deixa eu abrir minha câmera aqui. Tudo bem? Então, eu sou a Michele, eu faço parte do grupo de professores do Aprovar Enem Uhum. e eu vou fazer a mediação aqui da nossa conversa, nosso bate-papo. Estamos só com 5 pessoas só, mas essa conversa ela vai ficar gravada e a gente vai subir ela para o nosso canal no YouTube, tá? Então, hoje é o terceiro dia da nossa feira, e a inscrição para o evento total ocorre até hoje. Antes das perguntas, a gente vai liberar o formulário de presença, e o mesmo ficará disponível até o final do evento pelo nosso canal no YouTube. Então, agora eu vou dar a palavra para você, Stephanie, que é nutricionista clínica e coach nutricional e mora em Minas Gerais. Isso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre da sua trajetória, como é que foi a escolha do curso, o processo seletivo do pré-vestibular, como é que foi essa sua trajetória desde o início mesmo, tá bom? Ah, tá ok, então. Eu fiz uma apresentaçãozinha simples, só para a gente ter um guia, e aí eu vou falando, mas se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me interrompendo, aí eu vou explicando também, tá? Ah, tá bom. Mas a gente no final vai liberar para pergunta também, tá? Tá ótimo. Eu vou. Consegue ver? Sim, tá aparecendo. Deixa eu só colocar em tela. Peraí. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, sim. Ah, eu tenho que ficar voltando então para poder ver. Então vamos lá. Primeiro eu vou me apresentar, né? Antes de tudo, eu sou Stephanie, né? Estou como nutricionista hoje. Eu moro em Belo Horizonte, sou nutricionista clínica, sou linense, né? Sou daí de Lins, já passei por São Paulo, agora estou em BH. E aí eu vou falar um pouquinho como eu cheguei até aqui, né? Eu vou até passar. Então, por que que eu escolhi nutrição? Então, vamos lá, né? A primeira dúvida, eu acredito assim, que quando a gente está no vestibular, a gente se sente pressionada, né? Precisa escolher a profissão que vai ser pro resto da vida e como vai ser, se eu vou ganhar bem, se eu não vou, se eu vou fazer algo que eu gosto ou não. E comigo também não foi diferente, né? Eu estava perdida no terceiro colegial, tinha aquela pressão, você precisa escolher o que você vai fazer, você vai sair, você já tem que entrar na faculdade. Então eu tive essa mesma pressão psicológica que eu falo que todo mundo que está no terceiro colegial ou no vestibular, no pré-vestibular sofre. E o que eu queria, né? Eu sempre pratiquei atividade física, então eu jogava vôlei aí na cidade de Lins, né? Então eu jogava para o time da cidade. Porém, aí em Lins, todo mundo do meu campo, né, do meu convívio, fazia atividade física. Talvez não era todo mundo que fazia, mas todo mundo que eu conhecia fazia educação física. E aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou fazer educação física, eu vou ser mais uma educadora, eu não vou ter espaço, aquele pensamento que todo mundo tem, né? E aí, eu conversando com a minha técnica, ela falou assim, ué, por que você não faz nutrição? E aí você depois faz uma especialização em nutrição esportiva, volta para a Lins, para o esporte, e você fica no esporte já, que você gosta do esporte. E aí, né, na minha escola, na época, tinha esse negócio também de profissões, e aí um dia foi uma nutricionista lá falar um pouquinho sobre pirâmide alimentar, eu achei bacana, eu falei, nossa, eu acho que isso super se encaixa. E aí eu pesquisei um pouquinho sobre nutrição, muito pouco, e eu falei, é isso que eu vou fazer. Então, fui lá, fiz o vestibular. Na época, eu estava até em dúvida em psicologia e direito, que eram coisas que eu gostava também. Porém, na época, eu não gostava de ler, não gostava de estudar. E aí eu falei assim: ah, então psicologia e direito não é para mim, vou fazer nutrição. E aí foi assim que eu escolhi. Então, não foi algo, ah, eu conheço a nutrição, eu gosto da nutrição. Foi meio que eliminatória, né? É o que tinha e fui. Aí, na época, quando eu fui fazer a nutrição, aí em Lins, né, o campo da Unimed, se eu não me engano, fechou, não tinha mais o curso.
E aí eu fui para Bauru fazer a faculdade na Unip e me formei lá. Entrando na faculdade, como eu não sabia nada sobre nutrição, foi tudo muito novo para mim. No terceiro colegial, eu detestava química e a nutrição é pura bioquímica. Então, eu falei, putz, e agora? O que eu vou fazer? Já estava no segundo ano, com aquela sensação, não vou desistir, já paguei até aqui, agora eu vou continuar. E fui levando a faculdade. Né? Então, durante muito tempo, para vocês terem uma noção, eu finalizei a graduação sem saber se era isso mesmo que eu queria. Por quê? Eu só concluí, eu falei, já comecei, agora eu vou terminar. E vamos ver aqui o que mais. Eu falei, então, entrei na faculdade muito nova, eu saí do terceiro colegial, né, com 17 anos e já entrei na faculdade. E aí, qual que era a minha expectativa, né? Sair essa questão de entrar na nutrição e voltar para o esporte. E no meio da graduação, era totalmente diferente aquilo que eu tinha pensado. Então, primeiro, só tinha bioquímica que eu detestava. A nutrição esportiva, que foi o que eu entrei com finalidade de depois voltar para o esporte, era no último semestre. E no último semestre eu estava assim, totalmente perdida, né? Nossa, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E o esporte, a nutrição esportiva, era só bioquímica, a matéria que eu mais detestava. E aí eu acabei desistindo do esporte. E aí, quando vem a questão financeira, né? Que todo mundo fala, nossa, e agora? A gente vai formar, a gente vai ter um salário, vai ser bacana, como que vai ser? E aí, durante o período todo da graduação, todos os meus professores falavam, olha, se você quer ganhar dinheiro, é depois de 10 anos de formada, né? Porque você precisa fazer o seu nome, você tem que sair da nutrição, fazer uma pós, fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado. E era aquela sensação de assim, nunca vai acabar a questão do estudo. Então, aquele pensamento que eu tinha de que ler eu não ia fazer direito ou psicologia que tinha que ler muito, também foi algo que quebrou. Tipo, eu descobri que em todas as áreas a gente precisa ler muito. Então, assim, foi um balde de água fria. Quando eu me formei, peguei aquele canudo, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E quando eu fui ver, né, essa questão financeira, aí foi um outro balde de água fria, né? Eu até separei aqui, em questão salarial, que é hoje uma nutricionista recebe, né? Até meio que, gente, você estudar 5 anos da sua vida para receber isso. Mas tudo bem, né? Então vamos lá. Eu até separei dentro. Eu acho que vou falar na hora que eu começar a falar das profissões. Quer ver? E aí, a nutrição, ela é uma profissão nova, né? Nova quando eu falo assim, a profissão de nutricionista foi regulamentada no dia 24 de abril de 1967. Né? A gente tem o Conselho Federal de Nutrição e o Conselho Regional, né? Então, dependendo do estado que você tem, mas não é um conselho assim que a gente tem muito suporte, né? Mas temos, pelo menos. E aí, dentro da nutrição, a gente tem várias áreas de atuações, né? Então, você pode ser nutricionista clínica ou hospitalar. Saúde coletiva é quando você trabalha em uma unidade, por exemplo, no restaurante, em uma empresa, que você vai cuidar da alimentação, né? Da preparação do refeitório. A nutrição na parte de indústria de alimentos é quando você vai desenvolver algum alimento, produto industrializado, fazer o rótulo, fazer a questão, né, na tabela nutricional. E o marketing de nutrição é quando você vai fazer a propaganda daquele produto, né? E aí tem a nutrição esportiva também. E aí, dentro da nutrição, acho que eu vou até falar um pouquinho. Quando eu saí da graduação, eu saí perdida. Com a nutrição clínica, né? Precisava. Na graduação, falava assim: você tem que estudar isso, estudar aquilo. Eu tinha a sensação, quando eu saí da faculdade, que eu nunca ia estar pronto para poder fazer um atendimento clínico. E aí, eu fui para o UAN, que é trabalhar numa unidade de refeitório, essas coisas em restaurante, porque quando você sai da nutrição, é o que tem mais mercado de trabalho. Então, você vai trabalhar dentro de uma cozinha,
em pé o dia inteiro, touquinha no cabelo, sem esmalte, sem brinco, sem nada, cara lavada, e trabalhando sem parar. Dentro da Nutrição One, a gente vai ficar responsável em controlar a questão da alimentação, temperatura, se o produto está para vencer ou não, vai elaborar o cardápio para ter a combinação, né, para esses restaurantes. E o piso salarial de uma nutrição que trabalha dentro de One é em torno de R$ 2.000. Aí você fala, putz, eu estudei tudo isso a ganhar R$ 2.000. E aí você olha uma pessoa que não tem formação nenhuma ganhando esse mesmo valor. Mas, enfim, trabalhei muito em One, né? Eu fui para São Paulo, fiquei lá durante 2 anos, tive essa atuação aí de nutricionista de One. Não fui feliz, e aí eu falava assim, eu quero ir para a clínica, mas aí na clínica tinha que estudar, tinha que fazer isso, fazer aquilo, e nananã, né? Aquela insegurança que todo mundo tem. A gente acredita que a gente nunca vai estar preparada para fazer aquilo que a gente quer, talvez, né? Porque foi assim que na graduação eles falavam. E aí, dentro da nutrição clínica, você pode escolher várias áreas. Então, você pode fazer o atendimento home care, que é você ir até a casa da pessoa, fazer o atendimento nutricional, atendimento personalizado. Tem a nutricionista esportiva, né, que vai trabalhar com atleta, questão de suplementação, performance. Tem a nutrição que vai ser voltada para uma patologia específica, por exemplo, a pessoa tem um câncer, tem problema renal, precisa de uma dieta específica. Tem a questão do emagrecimento, tem nutricionista infantil e idoso. O personal diet é quando a pessoa contrata você por algumas horas e aí você vai elaborar um plano alimentar, fazer um cardápio para ela, entregar se tem algum ajudante em casa, ir no supermercado com essa pessoa. É um tratamento mais personalizado. E a nutricionista que vai atender a dislipidemia, né? Que seria a questão colesterol, diabetes, pressão alta, seria isso, tá? Hoje, eu sou nutricionista clínica e atuo, o meu forte é trabalhar com a questão do emagrecimento. Eu fiz essa pirâmide aqui, porque depois que eu entendi essa pirâmide, as coisas começaram a fazer sentido para mim, né? Ficou tudo mais leve. Então, eu tô, acho que 3 anos hoje na nutrição clínica, tá? E quando eu iniciei a nutrição clínica, eu ficava assim, nossa, a pessoa vai chegar, vai me perguntar alguma coisa, eu não vou saber responder. Ou a pessoa vai chegar, vai ter uma doença, eu não vou saber o que vai prescrever. Aí, com a alimentação, a gente tem o poder, né, de ajudar ou piorar a situação daquele cliente. E aí, quando eu comecei a entrar na nutrição, eu tinha muita insegurança, assim, muita mesma de você entrar dentro da sala e chegar a transpirar as mãos, tipo, e agora que eu vou falar com ele, né, ou com o meu cliente ali. E comecei a entender que a minha busca era constante, assim, de querer estudar, eu só pensava em estudar e não colocava nada em prática. E aí eu fiz minha primeira formação em coach nutricional, é uma academia de nutricionista, e aí é uma forma com que você aprende a fazer algumas perguntas, né, para aquele cliente, para entender como que você pode ajudar e como que esse cliente pode se comprometer dentro do acompanhamento nutricional. Por quê? Dentro da graduação, os professores falam assim, você precisa trabalhar como nutricionista clínica, por exemplo, e aí quando você entra dentro da nutrição clínica, o problema não é você captar o cliente, o problema é você manter esse cliente, porque ele paga a primeira consulta e depois ele não volta. Ou também você vai ser nutricionista de convênio, que você recebe, eu não sei, que eu nunca atendi convênio, mas se eu não me engano, é em torno de R$ 19 por consulta. Né? Então, assim, qual é a diferença de uma nutricionista particular e uma nutricionista de convênio? Não desmerecendo o profissional. Mas no início a gente está tão desesperado, né? Porque a gente saiu, não consegue ver retorno nenhum, a pessoa vai para o convênio. Então, imagina, para você receber um valor bacana no dia, você tem que atender muitos. Por isso que é uma consulta 15 minutos e uma dieta pronta. E eu nunca gostei de calcular a dieta, eu nunca gostei de
Nossa, na verdade, eu nunca me encaixei dentro da nutrição. Eu sempre falei assim, putz, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu tinha me formado, eu falei, agora eu vou encarar. E aí, quando eu fiz a minha primeira formação em coach nutricional, eu entendi que o problema dos meus clientes não eram eles, eram eu. O problema estava comigo. O problema estava comigo porque a minha insegurança era tão grande, né, que eu não conseguia transmitir uma segurança para eles. Se eu não tinha essa segurança, como que a pessoa? E o engraçado é que todo mundo que conversava comigo achava que eu super falava bem, que eu dominava o assunto, mas por dentro eu estava me remoendo aqui. Eu falei, nossa, e agora? Como eu vou fazer? E aí foi quando eu entendi que eu iria parar de estudar, que eu ia parar de ficar naquela busca constante de que eu precisava mais e eu precisava começar a agir para começar a colocar em prática aquilo que eu aprendi, porque não adianta nada você ter uma teoria e não colocar em prática. Então, o praticar, ele vale muito mais a pena do que só a teoria. Porque a prática você vai aprender, a prática vai vir a dificuldade, você vai estudar aquele assunto. E aí eu iniciei dentro da nutrição e comecei, e foi, aí eu fui captando cliente ali, captando cliente aqui, e foi indo, né? Só atendendo particular. Para vocês terem uma noção, quando eu iniciei, eu cobrava minha consulta, acho que R$ 120, e eu tinha dó de cobrar R$ 120. Na verdade, eu tinha vergonha de cobrar. Eu falei, nossa, essa pessoa não vai pagar, tá muito barato, ou tá muito caro. Então, o primeiro passo era, eu não confiava ou eu não acreditava no meu trabalho. Aquela entrega que eu estava dando, eu não queria nem receber, eu achava que eu não merecia receber aquele valor. E aí eu fui trabalhando isso, fui trabalhando, e aí eu comecei no meu desenvolvimento pessoal, eu, Stephanie, comecei a me conhecer como pessoa e valorizar aquilo que eu entregava para o cliente. E uma forma, a partir do momento que você se doa, que você se entrega, você merece receber esse valor financeiro, né? E aí comecei a atender, e aí logo em seguida eu recebi uma proposta para trabalhar em uma clínica de emagrecimento. E aí foi o que eu falo que foi um boom, tipo, abriu minha mente, porque a prática, né, traz a experiência. Então, assim, foi uma prática muito bacana, porque, assim, é uma cliente atrás da outra, eu comecei a entender, comecei a me reinventar, eu fazia um atendimento com uma cliente, ficava quase 2 horas depois para fazer um plano alimentar, essa cliente voltava e não tinha uma adesão ao programa, e aí eu comecei a entender que também não era só eu, Stephanie, que estava insegura. Essa é minha cliente, que não sabia onde ela estava e muito menos onde ela queria chegar. Então, eu comecei a dividir as funções dentro do atendimento, o que era daquela cliente, o comprometimento dela e o meu comprometimento com ela. Quando eu coloquei essa pirâmide, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu fiz um curso, né, nessa busca aí de autoconhecimento, e depois que eu entendi isso, começou a fazer sentido para mim, tá? Então, aí na base da pirâmide, eu coloquei dentro da pirâmide o ter. Vocês conseguem ver, tá vendo? Pirâmide. E do outro lado, o trabalho. Então, o que é o ter e esse trabalho? A partir do momento que você tem um trabalho, você se obriga todos os dias a acordar para fazer. Né? Então, o que você faz? É ter um trabalho, eu tenho que ir lá bater um ponto, eu tenho que ir lá atender uma cliente. É algo maçante, que você acorda pelo financeiro. Você não faz por amor, você faz pelo financeiro, porque você tem uma obrigação, né? Se você não tivesse a obrigação de ir lá bater o ponto, você nem iria. E aí, o próximo passo é a questão da carreira. E quando a gente fala sobre carreira, eu preciso fazer isso porque eu almejo, né, chegar num patamar tal, eu sou, por exemplo, nutricionista clínica, depois eu quero isso, quero aquilo. Então, você começa o quê? Fazer um trajeto, né, na questão da sua carreira, é questão de mente, né, você começa a mentalizar aquilo. E aí, o próximo é a questão da missão. Quando a gente fala na missão, as coisas já começam a ficar um pouquinho mais tranquila, mais leve para você. Você já faz, eu já falo que a gente já faz assim, com mais vontade em acordar, não é mais algo por obrigação. E aí, no fim,
é o chamado que eu falo, que é transcender, né? O que seria isso? Você faz por amor, você faz porque você ama, você faz, se uma cliente chamar às 5 horas da manhã, você vai, se for 11 horas da noite, você vai. E aí eu comecei a entender que durante esse período, nessa busca de nutricionista, eu sou nutricionista, eu tenho que fazer isso como nutricionista, eu entendi que o meu propósito, né, a minha missão, a minha intenção aqui era transformar vidas. E quando eu entendi que a minha missão era transformar vidas, né? Quando eu estava nesse ser aí, que era ser nutricionista, eu comecei a fazer a nutrição muito mais leve. E aí eu comecei a atrair muito mais pessoas. Eu não tenho agenda hoje para atender. E aí as coisas começaram a acontecer e o retorno financeiro começou a vir. E as coisas foram fluindo. E aí, quando eu cheguei nesse transcender, que eu entendi que meu chamado, né, era o que eu amo, que era transformar a vida, que poderia ser dentro da nutrição, ou poderia só pelo fato de conversar com alguém, me doar para alguém, ajudar a pessoa a mudar a alimentação, as coisas ficaram muito mais leves. E aí, aquela pressão que eu tive durante a graduação de que você vai se formar como nutricionista, você precisa estudar a todo momento, você precisa ser uma coisa, você precisa fazer uma coisa, você precisa ter uma profissão. Hoje, nada disso para mim faz sentido. Por que eu contei toda essa história? Porque enquanto eu focava em ter uma nutricionista, ou ter uma profissão, ou ter um trabalho como nutricionista, eu não me encontrava e por eu não me encontrar, eu não tinha o retorno financeiro. E aí, eu hoje vejo isso em todas as áreas, porque às vezes você, na hora da escolha da sua profissão, você escolhe pelo financeiro, porque é natural, isso é normal. Quando você vai pesquisar qual profissão ganha mais, então vou escolher lá medicina, engenharia, né? Alguma área que você tem uma remuneração bacana. E aí é preciso entender que se você tem um trabalho, porque você escolheu uma profissão inteira, um trabalho, você vai ter aquele valor X, que é esse valor aqui que eu falo de R$ 2.300. Se você for fazer uma carreira, você tem a possibilidade de ganhar um pouquinho mais. Se você tem uma missão, as coisas já começam a ficar mais leve, não é cansativo para você, e aí você começa a ter um retorninho melhor. Mas se você se encontra, se é um chamado, vai ser em qualquer área, em qualquer, né, dentro da nutrição ou dentro de outra profissão, você vai ser remunerado por isso, você vai ser feliz em acordar todos os dias para fazer, porque eu falo que a profissão, ela precisa ser o quê? Prazerosa, porque a gente só consegue doar aquilo que a gente tem transbordando dentro da gente. Então, quando eu falo sobre a nutrição, eu amo a nutrição porque eu me encontrei dentro da nutrição. Enquanto eu queria encaixar a nutrição dentro da Stephanie, a nutrição não entrava, porque foram tantas crenças que eu tive durante a minha graduação inteira que eu ia ser mais uma nutricionista frustrada com a profissão. Hoje, por exemplo, eu tenho várias amigas que elas abandonaram a nutrição. Por quê? Elas estavam ali no ter um trabalho, né? Então, essa questão de ter um trabalho e ser nutricionista, o que acontece com isso? Você não vai ser remunerado, fica algo cansativo. Então, eu fiz essa pirâmide, primeiro, para você entender qual que é o seu propósito, qual que é a sua missão, qual é a sua intenção em escolher determinado curso. Hoje, eu tenho um pensamento totalmente diferente. Poderia ser que eu escolhesse outra profissão? Poderia, né? Mas quando a gente sai perdido mesmo. A gente não sabe o que a gente quer. Então, talvez respeite o seu momento, espere você chegar, né, até um momento que você entenda o que você quer fazer diferente com aquela profissão, qual é a sua intenção com isso, para ficar mais tranquilo, mais leve para você. Então, sim, é possível dentro da nutrição, mesmo que esse piso salarial aqui baixíssimo, ganhar dinheiro. Né? Quando eu falo ganhar dinheiro, hoje eu não atendo convênio, só atendo particular, não tenho agenda, os clientes me procuram. Por quê? Porque eu me entrego. E quando você se entrega, o boca a boca vai acontecendo, as pessoas vão te procurando e as coisas vão fluindo naturalmente, né? Então,
Sim, a nutrição é uma área que eu amo, sou apaixonada hoje eu entendo tudo, e quando eu vejo a pessoa, hoje eu trabalho com grandes emagrecimento, e aí quando você entende qual é a sua missão, você também pode selecionar quem você vai atender. Antes eu atendia de tudo, então por isso que essa é a minha insegurança, eu queria atender tanto, né? Então todo mundo que chegava até mim, eu falava, ai, tá, tudo bem, é R$ 120, eu pensava, né? E aí eu atendia todo mundo. Hoje não, eu só quero trabalhar com emagrecimento, hoje eu quero trabalhar com essa transformação, eu quero ajudar essa pessoa a ter uma relação boa com a comida. Então, hoje para mim é muito mais leve. Então, é sábado, domingo, eu não tenho hora, eu simplesmente faço e acontece. Né? Então, dentro da nutrição é isso. Tem bioquímica, nada que eu, né, que eu imaginava ter e tudo mais. E aí, para finalizar assim, a questão do meu processo dentro da nutrição, eu até coloquei aqui que hoje eu estou como nutricionista, porque eu sou além da nutrição, né? Eu sou Stephanie e estou como nutricionista, porque hoje eu tenho um chamado, né? E a profissão, ela é um meio de transporte para mim fazer o meu chamado. Então é isso, eu acho que a nutrição é uma área maravilhosa, porque você consegue, através da alimentação, transformar a vida daquela pessoa. Eu costumo muito falar dentro dos meus atendimentos que você não é o que você come, você é o que você absorve. Então, absorver o nutriente daquele alimento, absorver o que, a forma com que você recebeu vai fazer toda a diferença. E poder ajudar e transformar a vida de outra pessoa é, assim, gratificante, né? Então, se eu falasse assim, façam nutrição, com certeza eu falaria sim. E eu já tive muito tempo na minha vida que eu falava assim, ah, não, faz nutrição não, não ganha nada, você não vai ser remunerado por isso. E aí eu entendi que qualquer área que você escolher, desde que você faça por amor, né, entenda o seu propósito, a sua missão, você vai ter sucesso. Então, é isso. Eu acho que o meu processo de nutricionista foi basicamente isso. Como acho que todo mundo no início. E eu sempre falo que na vida a gente sempre tem duas escolhas, né? E eu tive a escolha de desistir, porque eu não era reconhecida por isso, ou eu tinha uma escolha de entender por que eu caí ali, o que eu poderia fazer diferente. E eu escolhi, né, cair de cara, assim, entender, começar a me dedicar. Então, tudo que você se dedica não tem como não dar certo. Eu falo que o fazer já está acontecendo um resultado maravilhoso. A partir do momento que eu comecei a fazer, que eu entrei ali na carreira, eu comecei a ser com a minha missão, e aí hoje eu tenho esse meu chamado. Mas é isso. Não sei se eu fui clara, Michele. Se você quiser me interromper, quiser me perguntar alguma coisa. Nossa, achei super legal sua história. Porque geralmente as pessoas entram já sabendo o que quer, são duas, ou entram assim porque caiu lá, né? Ou vai pelos pais, assim. E eu, por isso que eu acho tão importante a informação. Hoje a gente tem muito mais informação do que antigamente, quando a gente estava estudando. Eu sou formada há 9 anos, então eu iniciei a minha graduação em uma profissão que eu não queria, mas eu não tinha. Depois que falei, não, vou fazer biologia, depois de 1 ano e meio que eu tive que entrar. Então, eu acho tão interessante essa oportunidade que as pessoas estão tendo agora, a informação, a internet, você vê agora todo mundo se reinventando. Você vê na página de internet, assim, no Instagram, falando um pouco de como é que é. Então, você tem e-book online, você tem muita coisa, muita informação. Então, acho que fica muito mais fácil agora. Anotei aqui umas informações de quando você estava apresentando, e vou te fazer 2 perguntas. Porque você foi tão clara, foi tão assim, que não tive muita dúvida. Mas quem quiser fazer pergunta já pode digitar aqui, que eu vou ler para ela. Você fez a precificação, né? Você colocou os valores, e eu tenho algumas amigas que fazem clínica também,
E tenho na área de nutrição, né? E tem uma amiga também que ela é nutricionista offshore. E eu acho muito legal também. Aí eu vi que você não colocou ali, mas aí eu fui pesquisar o salário, né? Porque eu não sabia, né? E eu vi aqui que... Na verdade, Michele, dentro da nutrição tem várias áreas. Eu Sim, coloquei mais ou menos assim, o que é mais conhecido, né? sim, Assim, ou você vai ser, quando você sai, ou você vai ser nutricionista de restaurante, ou você vai ser nutricionista clínica, ou você vai trabalhar no hospital. O marketing, a nutrição de marketing quase não é divulgada, né? O personal diet quase também não é divulgado, eu mas nunca ouvi falar desse aí também. então, assim, o mais o básico. Mas dentro da nutrição, nossa, tem várias áreas. Tem. E eu vi o salário é de 3 a 6 mil. Então, também quem se interessar, né, pode ir nessa área de offshore. Aí só faz um curso, tem que ver a listagem de cursos que precisam, né, para trabalhar embarcado, E aí, que é o de salvatagem, né? a questão de nutrição de concurso, né? Tem várias Sim, é. prefeitura, o salário é 3 mil, se for, tipo, Marinha, 6 mil reais. Aí depende da pessoa quer. Sim, exatamente. Muito legal. E eu estava vendo aqui que você estava falando que quando a pessoa sai da faculdade, o medo dela, assim, a gente está na terceira entrevista, mas de 4 profissões que a gente já entrevistou. E todas falaram a mesma coisa referente o medo de errar, o medo de... Isso é super normal, vai acontecer com todo mundo, até a gente ganhar aquela maturidade profissional, né? Sim. Quando Quem... você falou sobre o erro, eu costumo dizer que as pessoas elas só aprendem quando elas erram. E na vida você sempre tem duas escolhas: aprender com o erro do outro ou aprender com o seu próprio erro. Se você for esperto, você vai aprender com o erro do outro para não precisar fazer de novo. Então, Sim, se sai da faculdade com medo, com insegurança, já começa a trabalhar isso agora. O que eu quero? Qual é a minha intenção? Hoje, por exemplo, eu atendo como nutricionista clínica, mas eu sou coordenadora da clínica onde eu trabalho, né? Então, hoje eu faço o processo seletivo. Quando eu faço um processo seletivo, eu vou avaliar muito mais a atuação dessa pessoa, como ela vai conversar comigo, do que o próprio currículo dela. Porque Stephanie, sei que o currículo dela não faz tanta diferença, porque eu tinha essa busca constante em um currículo perfeito, mas eu não sabia nada em colocar em prática. A partir do momento que a pessoa ela tem esse conhecimento com ela, mas ela tem vergonha de se posicionar ou falar comigo, eu não vou querer, porque ela não vai conseguir colocar em prática. Mas às vezes a pessoa não tem um currículo bacana, assim, perfeitinho, tudo alinhadinho, mas, né, é esforçada, né, conversa. Eu vou fazer de tudo para essa pessoa se desenvolver. Então, não fique pensando que para você se posicionar no mercado de trabalho ou para você fazer um processo seletivo, seu currículo tem que estar perfeito, né? Eu falo assim, você pode ir lá, coloca as suas experiências e se posiciona, saiba conversar. Foi o que você disse. Hoje em dia, a questão de marketing está muito em alta, né? Assim, as pessoas que não sabem conversar em uma internet, as pessoas não sabem fazer um vídeo ou têm vergonha, não vão desenvolver, não vão aparecer. Então, hoje, essa semana, por exemplo, eu estava com processo seletivo de biomédica. Tinha biomédica que tinha 10 mil cursos lá, que chegava comigo, eu olhava assim, falei, minha filha, abre a boca, pelo amor de Deus. Não ia, porque assim, ela sabe tanto, mas ela não consegue pôr. E aí, quando eu vejo isso, eu me coloco naquele momento que eu só ficava querendo estudar. O estudar demais é uma insegurança que às vezes a pessoa tem de provar para ela que ela precisa de mais e de mais. Então, estudem e coloquem em prática. exatamente. Prática. Porque você fazer curso e colocar o seu diploma na gaveta não vai resolver nada. Nada vezes nada. Tá? Então, foi o que você falou. O erro, né, essa questão assim, do medo, é natural. Entenda que
se você souber se posicionar, se você sabe por que você está ali naquela entrevista, se você conhece a empresa, tenho certeza que você vai ser né, vai ser de sucesso. Essa entrevista você vai passar e você vai conseguir por isso. Com certeza. E a pirâmide que você colocou ali, eu achei super interessante. Eu até copiei, porque não vale só para nutrição, vale para todas as áreas. Exatamente. Uhum. Eu já até anotei aqui. Então, deixa eu ver se alguém colocou alguma pergunta. Não, acho que ninguém colocou. Não, não tem nenhuma pergunta. Mas você tem alguma dica, assim, para o pessoal que ainda está na dúvida, para os vestibulandos? Qual é a dica? Na questão da nutrição? Isso, na sua área. Opa, cortou? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Se você tem alguma dica para dar para o pessoal que está estudando, para prestar o vestibular agora. Olha, a dica que eu dou é, se eu fosse, né, voltar uns anos atrás, entenda qual é a grade curricular. Eu acho que eu olhei na época, mas eu olhei bem simples. Eu achava que nutrição era só alimentação, que era uma pirâmide alimentar, que, né, que a gente ia falar sobre comida, e era isso. Então, a dica que eu dou é, primeiro, entenda qual é a sua intenção em escolher esse curso. O que diferença faria você se formar nesse curso? O que você poderia fazer de diferente na sua vida? Entendeu isso? Vai procurar a grade curricular. E durante a sua graduação, não espere terminar a sua graduação para você definir o que você vai fazer. Se você já gostou da nutrição clínica, já comece a estudar nutrição clínica. Porque dentro da nutrição, você vai pincelar, bem pincelado, todas as áreas de atuação. Então, por exemplo, na época eu não queria atender clínica porque eu tinha medo. Então, eu falei, vou para o UAN. E aí, se você quer ir para o UAN, beleza, mas o que uma nutricionista de UAN faz? Como que é? Como você vai se posicionar? Já começa a estudar mais e ir atrás de oportunidades, de estágio remunerado ou não, né? Porque, assim, o que vale é a experiência. Então, se você está em dúvida, pesquise muito, porque é normal você entrar e talvez também você não entrou com aquela expectativa e não ser. Não tenha medo também de desistir. Eu tive medo de desistir e fui até o fim. Eu tive sorte que aí eu me encontrei depois, né? Mas muitas pessoas não se encontram e aí precisa fazer outra formação e tudo mais. Então, comece. Se não tem uma idade certa, né? Assim, a gente se cobra, tem que formar, e nananã, não tem uma idade certa. Se você for fazer com amor e carinho, vai dar certo, não vai ter dúvida. Então, o tentar, o errar, ele é fundamental para você se realizar naquilo que você vai decidir fazer. Então, se entrar na nutrição no segundo ou terceiro semestre, você vir que não é isso, cai fora, vai se encontrar, vai ser feliz, vai procurar outra área, vai tentar de novo, né? É essa dica que eu dou. Se eu fosse Exatamente. E cada um tem seu tempo, né? Não é comparar, mas a Stephanie se formou cedo. Não, cada um tem seu tempo e sem cobranças e seguir. Eu falo que quanto mais experiente, mais velha, né, assim, no sentido de idade, você for fazer sua graduação, melhor você vai aproveitar. Porque quando a gente fala, você está na adolescência, adolescência não é até os que o pessoal acha que a adolescência é até 14 anos, mais ou menos, 15. Não, a adolescência vai até 21 anos. E a gente acha que com 21 anos a gente já é adulto, né? E não é. Então você tem que entender que com 21 anos você não tem maturidade o suficiente para você escolher uma profissão que vai ser para o resto da vida. Então, se você não está se sentindo segura, espera um pouquinho, procura um pouco mais, né? Começa a trabalhar com outra, né? De repente você começa a trabalhar em um lugar e você gosta da área, e aí talvez faz sentido para você, né? Fazer uma carreira ali, e daqui a pouco da carreira vem a missão, depois vem a chamada, aí você se encontra. E Né? conversar com as pessoas, né? Para saber entender mais, né?
Se você tem uma aptidão para uma coisa, você vai lá, tenta procurar o profissional da área, se informar como é o mercado de trabalho, a graduação, estudar as matérias, né? Pesquisar mesmo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então é isso. Você tem mais alguma coisa? A Grace tem alguma coisa? Alguma dúvida também? Quer perguntar? Quer falar alguma coisa? Oi, Stephanie. Obrigada. Eu que agradeço. Tá? A Stephanie morava, né? Aqui na mesma cidade que eu, em Lins. Uhum. Né? A gente se reencontrou há pouco tempo pelo Instagram e ela aceitou o convite. Então, muito obrigada. Obrigada, Michelle, por estar me ajudando. Tá bom? Foi muito boa a sua palestra, adorei, tá, Stephanie? Eu também adorei, Stephanie. E aí, se vocês quiserem ir lá, né, eu conto um pouquinho sobre minha rotina, do que é ser uma nutricionista e viver, né, como nutri, no sentido de eu prezo muito essa questão, já que você, né, fala para o outro, eu preciso entender, né, no sentido de vivenciar as dores do meu cliente, né, porque fazer uma escolha de uma alimentação saudável, fazer as pazes com a comida, é algo que eu também passei por essa transformação, porque eu também já fui uma pessoa compulsiva com alimento, mesmo sendo muito magra, assim, no sentido, mas sempre tive um percentual de gordura muito alto. Então, lá no meu Instagram, para quem se interessa pela profissão de nutricionista, pode ir lá, né? Eu sempre. Isso, é Nutri Stephanie Alves. @Nutri Stephanie Alves. Certo? Isso. Então tá bom, queria agradecer muito a sua participação. A gente da equipe aqui fica muito feliz com você ter aceitado o nosso convite. E essa conversa, né, esse bate-papo, ele vai ficar disponível lá no nosso canal no YouTube, que é Aprovar Enem. E é isso. Queria muito agradecer, e foi muito legal a sua experiência. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Qualquer coisa, né, fico à disposição, né, se precisar. É um prazer falar um pouquinho sobre essa área que eu amo hoje. Que ótimo, muito obrigada, tá bom? Tina, beijo, tchau. Beijo, tchau.